Seria bom. É isso aí. Bom, estamos aqui entrando, mais uma live do Hospital Novo Atibaia. Tudo bem aí, pessoal? Muito frio, né? Boa noite a todos. Queria agradecer mais uma vez a audiência aí e espero que a gente consiga trazer mais algumas informações interessantes. Nas últimas lives tivemos informações super bacanas sobre máscaras, depois sobre o tema cardiologia e hoje a gente pensou no assunto cirurgias na pandemia, não é? Isso tem sido muito discutido aí pelo Brasil, nas sociedades de especialidades, sociedades médicas, Ministério da Saúde, mas a gente achou legal trazer esse assunto para você, paciente, né, que tem muitas dúvidas aí, tem muitos pacientes que tiveram cirurgias canceladas durante esse período da pandemia e surgiu essa oportunidade e a gente está aqui, né, contando com a honrosa presença do nosso amigo, antes de tudo, colega de hospital, parceiro em todos os momentos aqui no hospital, Dr. Wilson Júnior, obrigado pela presença. Dr. Wilson é professor da Faculdade de Medicina Santa Casa, né, da cadeira de cirurgia, e coordena aqui o nosso centro cirúrgico do hospital, nossa equipe de cirurgia geral. E a gente tem a honra aí de contar com ele, depois de um dia cirúrgico lotado, ainda tira forças aí no meio desse friozão para estar aqui com a gente e tirar essas dúvidas aí, que a gente já tem algumas aqui, depois vocês podem ir mandando aí através do canal. E queria dar a palavra ao meu amigo Dr. Wilson, por favor. Bom, André, boa noite a todos. Eu que agradeço o convite, especialmente a equipe de marketing, o Fabrício, a Yara e você que coordena essas lives, acho que são muito educadoras. A ideia é justamente discutir com os nossos amigos, com a comunidade, alguns assuntos da atualidade. E você só esqueceu de dizer que, além de amigo e colega, a gente é vizinho, né? Pois é. Vizinho é amor. Mas uma boa noite a todos, noite fria. A vantagem da live é que dá para ficar encolhidinho em casa, né? Bom, a gente gostaria de pedir ao Dr. Wilson que traga para a gente aí um histórico da cirurgia, né, da especialidade de cirurgia na história da medicina, né, um breve relato, e também complementasse aí com a história aqui em Atibaia, na nossa instituição, dessa especialidade. Eu acho que a história da medicina como um todo, especificamente da cirurgia, é uma história bastante interessante, André. E a gente, cirurgião de formação, era até meio mal visto na comunidade médica de início, os barbeiros, né? A gente brinca, o melhor cirurgião era o mais rápido, porque há muitos anos a amputação era melhor, sem anestesia, não tinha anestesia, era um caniço ou algo assim, e o que amputava em uma hora, um minuto e meio, era o melhor cirurgião da época. Obviamente isso evoluiu bastante, a gente deve um desenvolvimento grande da cirurgia como um todo aos períodos de guerra, né? E especialmente próximo à Segunda Guerra, década de 40, 50, ao fim da Segunda Guerra, Guerra do Vietnã, foi quando a cirurgia teve o seu maior desenvolvimento, isso pareado com o desenvolvimento da anestesia, né? Dos ventiladores, né? Dos barbitúricos, sedativos e anestésicos. E a gente brinca, os ventiladores foi motivo de discussão tão importante nessa pandemia que a gente tem vivido, não tanto na nossa região aqui de Atibaia e São Paulo, mas em algumas outras regiões do Brasil que tem uma limitação maior de leitos de UTI com respiradores. A gente viu a dificuldade não só aqui, mas de importação de vários outros países. Sem dúvida, a cirurgia teve um avanço com isso. Até se dizia que o século passado foi um século dos cirurgiões, pelo desenvolvimento que teve. E na década de 90, a gente começou aqui no Brasil, 91, com a cirurgia minimamente invasiva. Eu acho que foi um outro patamar de cirurgia, né? O que seria isso? Laparoscopia, robótica um pouquinho mais tarde, que com pequenas incisões, né? O pessoal, até os pacientes ficavam, doutor, é a laser. Não é bem a laser, mas funciona como se fosse, por incisões pequenas você consegue fazer cirurgias maiores.
E puxando aqui para o hospital, né, o hospital, a origem os sócios iniciais, os médicos iniciais eram cirurgiões de formação também. Acho que trouxeram para a cidade, elevaram bastante o patamar de cirurgia, fazendo todo tipo de cirurgia. E em 91 foi a primeira laparoscópica do Brasil, aqui no hospital foi em 92, foi um dos primeiros hospitais do Brasil a ter a cirurgia minimamente invasiva, no caso a laparoscopia, e desde então a gente tem feito uma bagunça boa, né? Bom. E mais recentemente, esse grupo que a gente está agora, eu acabei dando uma continuidade aos, vamos dizer assim, que formaram o hospital, né? E a gente, há 6 anos, tem um grupo, somos 15 cirurgiões, todos com uma formação até o 4º ano de residência, e a bagunça é boa hoje, sem dúvida alguma. Diga-se de passagem, a equipe que mais opera no hospital é a equipe do Dr. Wilson aqui, então assim, a experiência não falta aqui para ele, para a equipe, na coordenação, né? E então já temos aí, Dr. Wilson, aqui umas perguntas que a gente gostaria já de focar então no tema, que hoje a gente precisa falar, né? Nós estamos no contexto da pandemia, né? Então o que muda, o que altera, né? Quais os riscos envolvidos, e a gente teria o quê? Para começar, né, dentro do tema, eu te perguntaria quais as cirurgias podem ser realizadas com segurança na pandemia, né? Que situações podem, com segurança, serem feitas nesse momento? É uma pergunta importante, André, porque a gente sempre fica naquela dúvida, né? Devo fazer ou não devo fazer? Então, as várias sociedades, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, o Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, entre outras, de bariátrica, eles têm algumas sugestões a respeito disso. Então, os pacientes que sejam muito sintomáticos nas suas doenças, por exemplo, é o paciente que tem a pedra na vesícula, uma doença relativamente comum, que a gente opera um grande número de casos, aquela pessoa que vem tendo crises de cólica biliar, vem ao pronto-socorro, esse é um paciente que a gente não deve postergar a cirurgia, seria bom operar. Por outro lado, o paciente que descobriu uma pedra num achado de exame de rotina, nunca teve sintoma dessa pedra, nessa situação é recomendável que se aguarde um pouco. Então vai muito mais em função do tipo de doença, do tipo de manifestação da doença cirúrgica, do que propriamente da doença em si, né? Mas a manifestação clínica. E as recomendações, acho interessante a gente pôr, é que eles sugerem que se analise a região e o hospital, a instituição que você está operando, os mais variados aspectos, a quantidade de EPI para proteção do paciente, proteção das equipes de cirurgia, de anestesia, de enfermagem, também os fluxos, né? Olha, o hospital está totalmente lotado. Putz, é melhor você não levar nenhum caso à cirurgia que possa demandar um leito de UTI, sendo que já está ocupado por casos, no caso, por doentes com a Covid, por exemplo, que é o que nós estamos vivendo agora. Sim. Em relação, falando do Covid, inclusive, né? Então, assim, o Covid, a gente sabe, tem os grupos de risco específico, quem tem as doenças crônicas, sobretudo os idosos acima de 60 anos, né? Que tem maior chance de ter uma Covid mais grave, né? E vamos supor, tem um paciente que está com infecção do Covid, por exemplo, e ele tem uma complicação cirúrgica. Puxa vida, 2 raios, né? É difícil, mas pode acontecer, de repente, é uma dúvida. O paciente está com Covid e desenvolve tem um acidente, precisa de uma cirurgia abdominal, alguma coisa assim. Pode ser operado se precisar? A gente brinca, André, toda indicação de cirurgia é sempre uma balança, risco-benefício. Risco de não operar, eu diria até risco de operar também, e os benefícios de uma não cirurgia ou da intervenção cirúrgica. Então, uma situação dessa, um paciente que sabidamente é Covid, bate o carro, tem uma lesão de baço, por exemplo,
Não tem jeito. Se a gente não operar, ele vai ter uma evolução muito ruim. Ele vai morrer, né? Então, nessa situação, não tem muito o que discutir. É o paciente que deve ser levado à cirurgia. Agora, acho que uma coisa importante em relação aos pacientes, mesmo as cirurgias eletivas, a gente, baseado nos critérios de risco de mortalidade ou de complicação do Covid, a gente elencou alguns critérios para, vamos dizer assim, selecionar os pacientes cujo risco de cirurgia e uma eventual contaminação de Covid. Ah, Wilson, vai contaminar no hospital? Gente, a gente está numa pandemia. A gente pode se contaminar na padaria, em casa, o seu filho ou o seu pai ou o seu cônjuge chegando em casa pode trazer isso para a gente. Pandemia, essa é a definição de pandemia, né? Qualquer lugar pode ter o risco da contaminação. O hospital sempre tem, claro, mas a gente até é um ambiente que você controla um pouco melhor, por incrível que pareça. Mas em função disso, a gente selecionou pacientes abaixo de 60 anos que sabidamente têm um risco menor. Não significa que não possa morrer o indivíduo mais novo que isso, que tenha o Covid. Infelizmente pode. Pacientes cujo risco de complicação da anestesia é baixo. É uma classificação americana que a gente segue de 1 a 5. 1 e 2 são os mais leves. Os pacientes que não têm doença crônica ou uma só muito controlada, não são obesos, são pacientes cujo risco cirúrgico é baixo. Esses também podem se pensar em cirurgia. Ainda, a gente pede para que os pacientes obesos evitem. Isso a gente vai até discutir um pouquinho em detalhes para frente, por uma característica das citocinas e coisas assim. Então, basicamente, seriam esses os critérios para operar, indicar a cirurgia dos pacientes nessa época de pandemia. Dentro ainda desse tema, tem alguma técnica cirúrgica que muda, que é melhor, traz menos risco? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Laparoscópica, junto com o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, eles têm aventado a hipótese, até alguns estudos provaram, que no gás que você insufla na barriga para fazer a laparoscopia, existe uma dispersão maior dos vírus. E esse gás, ao longo da cirurgia, ele sai pelos portais, né, aquela cirurgia minimamente invasiva que a gente falava, e eles acham que essa situação pode aumentar o risco dos membros da equipe cirúrgica, anestesia, circulante de sala, enfermagem e cirurgião. Então, há uma certa tendência a se evitar a laparoscopia. Ao mesmo tempo que a própria nota da Anvisa, ela diz que numa situação em que o benefício da laparoscopia é muito maior do que o corte da barriga, a laparotomia, você está autorizado a fazer com alguns cuidados em relação a esse gasto. Um exemplo, apendicite. A gente pode operar com uma raquianestesia e uma incisãozinha pequena, ou uma anestesia geral e a laparoscopia. Em algumas situações, é melhor a laparoscopia. No Covid, paciente magro, a ideia é fazer uma raquia, evitando assim, a intubação da anestesia geral, e uma incisão pequenininha, a cirurgia aberta, né, do McBurn. Pelo que eu estou entendendo, né, existe aí uma série de informações de condições clínicas, né, que determinam. Então, o próprio Ministério da Saúde, o Conselho Federal de Medicina já disse, a Agência Nacional de Saúde já disse, a melhor coisa para o paciente que ele tem a fazer é discutir com o cirurgião, vai discutir com o anestesista, e eles vão encaixar nessa recomendação, e eu acho que fica a dica aí que todos nós estamos estudando o tempo todo e estamos recebendo inputs, informações das sociedades no sentido de encontrar a melhor solução mais segura, né? Importante dizer também que não há contraindicação absoluta e total. Havendo um caso que tenha necessidade, ele vai ser conduzido para um procedimento para resolver, com segurança. É importante dizer que quiser. Em relação a algum protocolo, existe alguma coisa que tem sido feita a respeito de alguma medida adicional antes da cirurgia para aumentar a segurança? Acho que esse é um ponto interessante, André. E a gente sabe de alguns serviços grandes em São Paulo que têm feito a coleta do PCR, em todos os casos, 48 horas antes. Isso não tem nenhum trabalho que comprove que realmente seja efetivo, seja eficaz. Em algumas situações pode ajudar, lembrando que esse PCR
um terço das vezes ele vai ser um falso negativo. O que, que é isso? A pessoa está doente, colhe o exame e vem negativo. Né? 1 em cada 3 vão ter esse exame negativo. O que o pessoal tem sugerido, aí numa situação de urgência, que você não tem tanto a escolha, né, em relação a operar ou não, é que nos pacientes que, por exemplo, venham ao pronto-socorro com algum quadro abdominal, possivelmente cirúrgico, quando você faz a tomografia de abdômen, já inclui a base do pulmão. Isso é normal, é rotina, para você ver o topo do fígado, tá certo? O ápice do fígado. Nessa situação, se essa tomografia, que mostrar um pouquinho do pulmão, tiver algum sinal diferente, é recomendável que se faça uma tomografia de pulmão, que a princípio, numa situação fora da pandemia, não seria a rotina, para você conseguir identificar um quadro pulmonar ou não, que sabidamente é uma das situações mais graves do Covid. E aí sim, tomaria as medidas cabíveis, eventualmente uma apendicite não faria com anestesia geral, faria com a raquianestesia e a incisão de McBurney, para não precisar intubação, por exemplo. Em relação à coleta do PCR, que esses hospitais têm sugerido, a gente vive uma situação um pouco diferente. São exames caros, muitas operadoras não dispõem, a Agência Nacional de Saúde recomenda que os indivíduos sintomáticos que sejam submetidos a esses exames. Então, a gente fica numa situação um pouco difícil, a gente não consegue colher para todos, como a Sociedade de Cirurgia Plástica recomenda que se colha, mas também é muito relativo. Cuidados que a gente tem na eletiva mudam um pouquinho. O paciente, putz, eu estou tendo muita crise da vesícula, ou minha hérnia tem encarcerado. É recomendável que fique 14 dias no máximo de isolamento, sem sinal nenhum de quadro de pau, que a gente faria suspeita do Covid, faça a cirurgia e fique mais 14 dias praticamente sozinho também, para minimizar ao máximo o eventual risco de contaminação. Tá. Juntando até com essa já orientação sua, Andréa Riva, obrigado pela pergunta. Andréa, traz a seguinte situação: o que difere o pós-cirúrgico agora numa situação fora da pandemia? Andréa, o grande medo é você, vamos dizer assim, contrai a doença nesses primeiros dias de pós-operatório. Por quê? Quando você tem uma cirurgia de hérnia, por exemplo, você tem um quadro, vamos dizer, gripal, vai imaginar um Covid até leve, você espirra, tosse, são situações que você força a parede abdominal, independente até do tipo de cirurgia. Por exemplo, a da hérnia, uma cirurgia de câncer, do que quer que seja, ginecológica e assim por diante. E eu brinco, né? Numa cirurgia programada, a gente sempre conversa com o paciente, marcamos para o dia 27 de maio, legal, legal. 2 dias antes, Wilson, estou com um quadro de gripe, estou com tosse. Poxa, se é uma cirurgia programada, você está nessa situação de gripe inflamatória, não tem por que você correr o risco. A gente posterga 1, 2 semanas até que esse quadro gripal diminua. Então, a ideia de não contaminar com o Covid, primeiro, o risco, após a cirurgia, você tem uma discreta queda de imunidade, isso pode agravar, vamos dizer assim, a infecção do Covid, mas tem esse outro lado também da própria incisão e situação da cirurgia. Em relação, assim, talvez, para esclarecer um pouco mais, inclusive, não há um carimbo, assim, para dizer cirurgia de urgência ou eletiva. Existe um espectro aí, né, Emerson? E a gente pode trabalhar nesse espectro, a equipe é muito bem fundamentada nisso, para dizer, não, precisamos fazer e tudo. Então, dá um exemplo, por exemplo, de quais as cirurgias mais comuns que precisam ser feitas na urgência, por exemplo. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, na urgência, né? Desculpa. Isso, na urgência. Na urgência, acho que o que a gente mais opera são 2 situações: apendicite aguda e a colecistite aguda, né? Ou seja, a inflamação do apêndice e a inflamação da vesícula biliar. E a gente brinca, esse período de frio, a gente acaba comendo coisa um pouquinho mais gordurosa e quente, vamos dizer assim, buscando mais energia, e é o período que você mais tem crise de colecistite aguda. Então, são situações que você, a princípio, são situações de tratamento cirúrgico. A colecistite aguda é que em algumas escolas, que não é a maioria no Brasil,
optam por um tratamento conservador com antibiótico, por exemplo. Salvo pacientes diabéticos, que aí está proscrito, ou naquela inflamação aguda com enfisema, com bactéria que produz gás. Aí, nessas duas situações, a cirurgia é mandatória. Mas até se questiona se é um paciente com risco muito alto, se ele deve ou não ser levado à cirurgia na pancreatite aguda. Um paciente mais idoso, diabético e hipertenso não muito controlados, por exemplo. Nessa situação, a gente muitas vezes, diabético não, já falei diabetes inoperável, perdão, hipertenso descontrolado, mas nessa situação a gente proporia até um tratamento clínico. A apendicite é mais difícil. Excepcionalmente você trata sem cirurgia, mas isso é coisa de discussão de congresso, é coisa de exceção. A ideia é fazer a cirurgia. Tá. Você tinha citado aí a questão das neoplasias, né? Sim. Estariam mais no ambiente das cirurgias eletivas e tal, né? Como é que fica as cirurgias de neoplásicos, de suspeitas neoplásicas nesse período, né? Aí fica aquela dúvida, né? Poxa, mas o paciente com suspeita de neoplasia, ele é grupo de risco? Isso. Mas, ao mesmo tempo, se ele tiver que fazer alguma cirurgia, dá para esperar? Quanto dá para esperar? É caso a caso? A gente consegue padronizar? Como é que fica? As cirurgias oncológicas, André, a gente acaba individualizando um pouquinho mais. Por exemplo, você tem um tumor estromal do estômago, nome bonito. É um tumor indolente, ele cresce muito lentamente. Uma lesão pequena, 3 centímetros, já tem indicação cirúrgica, mas um crescimento lento. É o tipo do paciente que, mesmo tendo uma doença oncológica, a gente aguardaria 3 meses sem nenhum risco de piora do quadro para o paciente. Aí seria indicado. Mas não é a regra nos casos de oncologia. O que a Sociedade de Cirurgia Oncológica sugere é que, de novo, veja a região, veja a estrutura institucional. Olha, está tudo controlado. A gente tem vias independentes, o cruzamento de paciente possivelmente Covid com um paciente não Covid é pequeno. É o paciente que acabou de fazer o ciclo da quimioterapia, está naquela janela ideal para a cirurgia de intestino ou de estômago. Nessa situação é interessante propor a cirurgia. Aí a discussão é se faz por laparoscopia ou aberta. A Sociedade de Cirurgia Oncológica deixa a critério do médico, com a ressalva de que seria interessante fazer a mais rápida, com o cirurgião mais, vamos dizer assim, rápido, mais experiente naquela situação, minimizando um menor tempo cirúrgico e um menor, vamos dizer assim, catabolismo pós-operatório. Certo. E ainda no tema das eletivas, né? A gente falou das neoplásicas aqui, e aí eu preciso falar da tua especialidade, a tua área de atuação, e aí você é mestre e doutor, né, mesmo, da área de cirurgia bariátrica. Tem alguma peculiaridade, Wilson, a respeito da cirurgia aí da obesidade? Eu até vou me ajeitar na cadeira, né? Porque a gente tem conversado muito com os pacientes que, desde meados de março, a gente acabou suspendendo a cirurgia, como foi a recomendação das diferentes sociedades. Acho que aqui é um ponto importante. Tem um grupo grande, sino-italiano, então de chineses e italianos, estudando muito o Covid, foram os dois países que acho que se iniciou, vamos dizer assim, a Itália um boom maior, a China a origem do tal do Covid. Eles estabeleceram que a causa da complicação respiratória, que é o que muito preocupa a gente, tem a ver com a citocina. Beleza, o que é citocina? Eles chamaram de tempestade de citocina. A citocina é um neurotransmissor celular produzido muito na célula de gordura, que funciona, na maioria das vezes, como um agente pró-inflamatório. O que é isso? A gente acabou de falar que no caso de gripe, por exemplo, sempre que possível a gente posterga a cirurgia, salva as urgências. Se você imaginar que o paciente obeso tem muito dessa citocina, que é pró-inflamatória, a gente brinca, o paciente com obesidade, ele está sempre inflamado. Eu converso com meus pacientes, isso é como se eles estivessem sempre gripados. Vamos lá, isso foi até o que a gente estudou no doutorado, né? A gente mediu essas citocinas, foram 10 citocinas que a gente mediu,
nos pacientes antes da cirurgia era 4 a 5 vezes o valor na população não obesa e despencava depois da cirurgia. Então os pacientes até perguntam, mas Wilson, você vai despencar? Não é melhor eu operar agora? O medo é que como você já tem essa citocina bem elevada, se você se infectar pelo Covid agora, essa tempestade de citocina vai ser muito mais exacerbada. Por isso é que a gente observa que nas casuísticas de morte, o simples fato do paciente ser obeso piora muito o seu risco, aumenta muito o seu risco de complicação do óbito. E se a gente entender que no pós-operatório ele tem uma certa diminuição da imunidade, 1, 2 meses, esse paciente ficaria mais vulnerável. Então, até hoje, a sociedade recomenda que se aguarde um pouquinho. O que a gente tem pensado, André? A ideia é, como a nossa curva, o nosso número de casos ainda está aumentando, a gente não sabe quão mais fácil vai ser das pessoas se infectarem. Então é melhor aguardar um pouquinho, uma vez que ela comece a cair, ou seja, daqui a chance é cada vez menor, a gente vai pensar em retomar esses pacientes, reconvocar esses pacientes para a cirurgia. Tá, excelente. A Priscila Faquin, justamente, tinha mandado a pergunta, obrigado Priscila, quando retornarão as cirurgias bariátricas? Então, não depende da nossa vontade, a nossa vontade é o quanto antes, mas depende do contexto epidemiológico. E eu acho que é isso que o Dr. Wilson falou, né? Priscila, a gente tem um problema muito sério. A gente que faz cirurgia gosta de operar. É um gosto discutível, eu entendo, mas eu brinco, a gente nesses 2 meses está deixando de fazer uma das coisas que mais gosto, tem feito muito pouco, né? Então, assim que for seguro, obviamente a gente vai conversar, vai chamar paciente por paciente, vai conversar, vai propor e voltando conforme a melhora do cenário que a gente está vivendo. Exatamente. E assim, a gente sabe que tem um grande número de cirurgias que no primeiro mês, né, no isolamento social mais rigoroso, sobretudo aqui em Atibaia, a gente andou sempre em acordo com as orientações municipais da vigilância em saúde do município, com as orientações do executivo municipal, da prefeitura e do pessoal da vigilância em saúde. E a gente cancelou, sim, cirurgias, todas as cirurgias eletivas no começo. E aí, doutor Wilson, como que fica? A gente já pode começar, alguns casos a gente já começou. Como é que está isso? A gente já está chamando quem cancelou para operar? Tem um critério. A gente começou, você contou um pouco no começo sobre esses critérios, né? Mas eu acho que é importante reforçar, assim, André, porque eu mesmo já recebi alguns pacientes falando isso, mas eu estou sabendo que vocês voltaram a operar. Sim, a gente tem convocado alguns pacientes que preenchem alguns critérios, vamos dizer assim, de segurança. Então, pacientes com menos de 60 anos, não obesos, com a ASA, né, o risco anestésico 1 ou 2, cuja cirurgia proposta, excluindo as oncológicas, é de um tempo relativamente razoável. Mais que isso, um tempo de hospitalização um pouco menor, 1 ou 2 dias. Nessa situação, a gente tem reconvocado os pacientes e conversado. A gente sabe que muitos estão um tanto incomodados pelas doenças, se programaram para esse período para operar, a gente sabe disso, e tem convocado esses pacientes. Olha, muitos têm aceito, alguns preferem esperar, e a gente acha que é uma decisão que deve ser mútua mesmo, né? A gente está aqui no hospital, a gente atende ao setor privado, não é? E aí alguns podem perguntar, eu vou precisar fazer de novo a papelada, encaminhar, passar no anestesista de novo, como é que está isso, Wilson? Essa avaliação do anestesista é muito relativa, né? Como regra, como carimbo, 6 meses. Mas, por exemplo, um paciente sem muita doença associada, sem muita comorbidade, jovem, rígido, controlado, essa avaliação do anestesista é muito mais para ver se não tem uma alergia ou algum risco diferente com o procedimento. Nessa situação, a gente pode até estender a 1 ano. Não, é um paciente que já tem uma alteração de coagulação importante, um diabetes de difícil controle, problema cardiológico coronário, por exemplo. Nessa situação, é importante estar com uma avaliação de até 6 meses e até mais individualizada. Certo. Então,
diria que um tempo, 6 meses é o limite para essas condições. E aí, em né? situações muito favoráveis, paciente novo, uma doença benigna, André, a gente pode até estender um pouquinho mais, porque vai ser difícil até absorver. A gente faria, eu brinco, quando a gente reconvoca, a gente revê o caso do paciente e nessa situação vai ou não pontuar se for necessário uma nova passagem com anestesia. Tá bom, excelente. A respeito de, voltando um pouco no tema urgências, né? Pronto-socorro, né? Vamos chegar nesse tema aí. A gente conversou com o Dr. Evandro na live anterior, né? Há uma grande preocupação dele, dos pacientes cardiopatas, né? Portadores de doenças cardíacas, não procurarem o pronto-socorro com medo de pegar Covid e tudo. E a gente conversou aqui que a gente tem um fluxo separado do pronto-socorro. E a pergunta sobre o pronto-socorro de cirurgia também está funcionando normalmente? Como é que está? Acho que uma coisa importante, André, é frisar isso que vocês discutiram com o Evandro na semana passada. A gente tem, vamos dizer assim, 2 vias de entrada no pronto-socorro. Os gripais, no caso, englobaria os suspeitos de Covid, e os não gripais. Isso foi uma estratégia interessante que minimiza bastante o risco de contágio desses pacientes. O indivíduo que tem um acidente automobilístico, um acidente aí, pensando no pronto-socorro cirúrgico ortopédico, uma lesão no pé, qualquer coisa assim, um corte, ele tem que vir para o hospital, não tem jeito, ele precisa passar por uma avaliação. E ele vai entrar nessa via não gripal, tá certo? Então a chance de contaminação é muito pequena. E o pronto-socorro continua trabalhando normalmente, a gente brinca. Não é por causa da pandemia que deixa de ter apendicite, úlcera perfurada, situações de diverticulite, situações que fazem com que o indivíduo venha ao pronto-socorro. E uma coisa interessante, até a UTI, a gente fez uma UTI só para Covid, uma não Covid, ou suspeitos de Covid, o andar também, eu acho que isso foi trouxe muita segurança para a gente como equipe, que nós também ficamos preocupados da gente se contaminar. Acho que os pacientes sabem disso, a gente também quer tomar todos os cuidados em proteção nossa e da nossa família. Né? Quer dizer, se eu tenho um problema de saúde, eu até mesmo tinha uma cirurgia eletiva que foi cancelada e tudo, se eu tiver algum sintoma relacionado a isso, eu tenho o recurso de vir no pronto-socorro de cirurgia e vou ter esse atendimento de uma forma segura. Sem dúvida. André, isso que você chamou a atenção, acho que é um ponto legal também. Tinha uma paciente que a gente tinha cancelado, uma moça nova, sem doenças maiores associadas, pedra na vesícula. Passou 12 dias da cirurgia, ela teve 2 crises de cólica biliar. Aí a gente acabou operando, por quê? Porque você não operar nessa situação seria um risco muito maior de desenvolver uma das complicações da colecistite, que é a cervicocite aguda, a pancreatite e assim por diante. Então, o pronto-socorro está aberto e em situações específicas deve ser usado. A gente não falou aqui, mas acho importante, na live anterior do Dr. Evandro, a gente conversando, né? A gente sabe que tem muitas mães aí que estão por aí também, e não teve como não surgir alguma pergunta a respeito de crianças. Então, assim, da cirurgia pediátrica, tem alguma recomendação específica? Mudou alguma coisa? Olha, a cirurgia pediátrica também, a gente brinca, né, André? Eu acho que a ponderação é sempre a mesma, risco de não operar, risco de operar. Na pediátrica, até pelo tamanho das crianças, se faz um pouco menos de cirurgia laparoscópica, minimamente invasiva, por exemplo. E eu acho que um cuidado é com o acompanhante, né? Que aí é muito importante nas crianças. Claro, tem que ter um acompanhante, mas tomar cuidado para que esse acompanhante não fique se trocando toda hora os acompanhantes, ficar o menor número de pessoas possível. Na verdade, o ideal seria apenas um, pensando em criança pequena. E cuidado com os contactantes de fora também. Né? Mas em termos da cirurgia pediátrica, não houve tanta alteração, nada diferente do que se faz na cirurgia do adulto. Tá. Chegou mais uma pergunta aqui da Marina Gaspar. Obrigado, Marina.
por estar aí com a gente. Ela quer saber sobre as cirurgias plásticas, que ela já tinha feito os exames pré-operatórios e a cirurgia dela foi cancelada, né? Ela quer saber se já estão convocando essas cirurgias para serem feitas. Boa noite, Marina. Obrigado pela pergunta. A Marina está no... Não vou falar aqui, né, Marina? Mas, ó, tá nos finalmente para um ajuste, né, Marina? A cirurgia plástica, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela tem uma recomendação bastante cuidadosa em cima das cirurgias, até porque a maior parte das cirurgias plásticas que a gente faz são estéticas, né? Então são cirurgias muito eletivas e vale a mesma regra para as outras, Marina. Então, pacientes abaixo de 60 anos, não obesos, que normalmente quando vai para a plástica são pacientes não obesos, né? Salvo exceção, que tem as doenças, outras doenças muito controladas, eles estão começando a retomar agora. Tá? Por quê? Porque a situação institucional assim permite, mas eu conversei com 3 plásticos esta semana e eles estão querendo recomeçar. Mas uma coisa importante, Marina, eu acho que é essa conversa direta sua com o profissional que vai te operar. Primeiro, se você está tranquilo em relação à situação, se a instituição está estruturada para isso, até hoje estamos, mas na pandemia a cada dia pode mudar, né? E se o seu cirurgião também está confortável em relação a isso. Ainda, se você consegue ficar aqueles 14 dias sozinha antes da cirurgia, consegue ficar outros 14 dias num isolamento social bastante, vamos dizer assim, rigoroso, eu acho que aí dá para pensar, mas o importante é você conversar com o seu médico e te digam que eles estão começando a retomar. Essa questão de analisar a casa, né? Como você está em casa, acho que o Wilson falou aqui, é importante, né? Às vezes você mora sozinha, às vezes você mora com mais uma pessoa, consegue manter esse isolamento, consegue ter um controle, né? Isso tudo tem que ser pensado aí, né? E eu queria só reforçar aqui que o Dr. Wilson coordena o comitê do centro cirúrgico nosso, junto com a equipe de anestesia, com a enfermagem do centro cirúrgico, com a gerência de enfermagem do hospital, e nós temos várias equipes que têm seus coordenadores, e a agenda cirúrgica ela é sempre discutida em comum acordo com as outras especialidades, e a gente entra sempre no consenso, né? A equipe de anestesia tem que concordar com a situação clínica do paciente, a equipe cirúrgica que vai fazer também, o Dr. Wilson sempre acompanha essas avaliações, ele com essas orientações mais amplas faz também um aconselhamento dentro das indicações de cirurgia aí, né? Então, acho que cabe aqui que cada vez mais está ficando claro aqui que tem que ver com o médico e o médico vai ter todo o apoio da nossa equipe de gestão aqui, né, Wilson? E até, André, vou aproveitar e chamar a atenção, por exemplo, Marina, como a tua situação na cirurgia programada eletiva. Eu não sei se eu fui tão explícito nisso até agora, mas essas situações eletivas em que o paciente não vem apresentando crise, por exemplo, de vesícula, de hérnia, ou no caso de plástica, se o paciente tiver qualquer sinal gripal, independente de ser Covid ou não, a gente já não operaria. E se for Covid, ainda mais, aí espera as sorologias darem positivo, para num segundo tempo aí sim fazer a cirurgia. Certo. Bom, acho que a gente abordou de uma forma geral aí, passou por todos os temas principais, né? E gostaria de perguntar para o Wilson aqui, na prática, em outros hospitais que você tem visto, com outros colegas aí, tem tido muitas histórias relativas a essa situação da pandemia. O que você tem percebido aí na região, em São Paulo? A gente sabe que você tem uma rede aí grande aí da especialidade. Olha, André, a gente tem algumas situações diferentes, né? Então, desde meu chefe, meu amigo, ele opera num hospital muito grande em São Paulo, ia operar um câncer de estômago, o paciente veio positivo, assintomática, eles acabaram esperando 20 dias e operou essa semana, foi tudo bem, já numa situação tranquila, ela teve um quadro muito frustro.
Por outro lado, eu trabalho no Hospital Público, na Santa Casa de São Paulo, a gente tem 100 leitos específicos para Covid, 102 leitos, e tem mantido uma ocupação grande. Nós tivemos até um cirurgião do nosso grupo, que é professor lá também, 2 pacientes oncológicos, obviamente não tinham nenhum sinal ou sintoma da infecção pelo Covid no pré-operatório, que evoluíram de uma maneira muito ruim. Os dois apresentaram uma piora, um padrão pulmonar típico do Covid e foram a óbito depois de alguns dias de pós-operatório. Pela resposta inflamatória pulmonar do Covid, não pela doença oncológica em si. Então, são situações que a gente precisa ponderar muito, porque esse hospital, como eu estou dizendo, é um hospital que tem muitos casos de Covid e, obviamente, uma estrutura de SUS, uma limitação um pouquinho maior, elas fazem um trabalho muito bem feito, mas com limitações diferentes, vamos dizer assim, de outras instituições. É importante isso, quer dizer, frisar que foi uma fatalidade, porque o que você falou é o que pior pode acontecer, né? Uma cirurgia, o indivíduo está portador e submeter-se à cirurgia e logo em seguida apresentar esses sintomas e agravar e perder a vida, inclusive. Mas isso se deu, como você citou também, uma situação, um contexto ali, onde havia muitos casos e tudo mais, né? Tanto, André, a gente falou de várias sociedades, todas, inclusive a Anvisa, recomendam que se analise a instituição e a região. E aí, eu acho que o planejamento que foi feito aqui foi bastante interessante, porque a gente tem um andar específico, uma UTI específica para os pacientes suspeitos de Covid, sem cruzamento das equipes de enfermagem, das equipes médicas, com as outras alas do hospital. Então, a gente tem uma situação muito privilegiada, eu acho que em parte por planejamento, em parte pela própria estrutura, que nos deixa muito à vontade. Poucas instituições têm uma estrutura tão, vamos dizer assim, bem desenhada como a nossa. Pode acontecer? Claro, uma pandemia, como eu falei, você pode se infectar na padaria, pode se infectar em casa, não tem jeito. Excelente. Gostaria até de comentar que aqui na nossa instituição nós estamos vivenciando agora uma queda de internação, né, nos casos. As áreas de Covid estão com uma ocupação baixa. A despeito disso, nós temos que respeitar o que está acontecendo no nosso entorno, aí, principalmente em São Paulo, né? Está com as taxas de ocupação em UTI mais elevadas. Vamos manter a abertura dos setores específicos Covid como segurança mesmo e à disposição para qualquer agravo que tenha na nossa comunidade que servimos, né? E André, acho que até puxando o gancho disso que você falou, eu acho que é muito importante nessa condição que a gente está recomeçando a chamar cirurgias. Você faz parte, o Dr. Murilo, que é o infectologista do nosso hospital, ele participa ativamente, e a gente brinca, infectologista não tem nada de cirurgião, mas uma das condições para que a gente vá abrindo, retomando as cirurgias, é justamente uma ocupação relativamente controlada, menor do que aí uns 50% a 70% dos leitos específicos para a Covid, e a gente tem mantido isso. Uma vez que isso eventualmente aumente, a gente tem um número de casos muito grande internados, a gente vai rever se deve ou não continuar fazendo as cirurgias. Mas do jeito que, vamos dizer assim, tem se desenrolado os casos aqui, a gente está cada vez acreditando que vai soltar um pouquinho mais as cirurgias com segurança. Tá? O pessoal pode falar assim, mas eu realmente sou grupo de risco, tive uma cirurgia cancelada, estou em dúvida, não quero ir para o pronto-socorro se eu passar mal. Hoje a gente tem as agendas dos ambulatórios, né, Wilson, que recomeçamos aí de 27 de abril para cá, em metade das agendas, algumas agendas com excesso de procura. Nós estamos contrabalanceando com as que não tiveram tanta procura, das especialidades que não foram tão procuradas, reduzindo-as para aumentar as que estão sendo mais procuradas, né? E acho que um detalhe, André, no caso até o Dr. André Meneghel é quem coordena esse ambulatório, deixando o espaçamento social, não o isolamento social, mas agendas um pouquinho mais, vamos dizer assim, espaçadas no horário, com o cuidado de não ter uma ocupação das recepções e das esperas muito grande. Eu acho que tem funcionado muito bem, os pacientes têm gostado dessa retomada também nos ambulatórios, que sem dúvida alguma faz com que muitos pacientes que eventualmente iriam ao pronto-socorro, se estiverem relativamente controlados, venham no ambulatório. Eu não sei, agora
estamos terminando o tempo aí. Vou fazer uma pergunta para o meu amigo aqui. Tem uma coisa boa nessa pandemia, sobretudo dizendo respeito à área da cirurgia geral. Eu acho que nós temos que olhar o lado bom também das coisas, né? Reduzir bastante a situação de politraumas, né, Wilson? Um número grande de vítimas de acidentes aí no Brasil como um todo, no mundo como um todo. E você chegou a perceber isso também? Aqui na nossa instituição especificamente, André, a gente não tem um número tão grande de politrauma e de ferimentos por arma branca ou de fogo. Mas em outras instituições que drenam mais as regiões metropolitanas, sem dúvida alguma a queda foi bastante acentuada, o que é bom, né? Sem dúvida alguma. Para se ter uma ideia, os acidentes de trânsito estão entre as 10 principais causas de óbito do mundo, independente da faixa etária. E sem dúvida, com essa, vamos dizer assim, esse controle, não lockdown, mas esse isolamento, fez com que diminuísse bastante que é uma doença bastante grave, e principalmente nos indivíduos mais jovens. Interessante. Então, assim, tem a queda da movimentação econômica, né? Infelizmente. Sim. Por outro lado, tem coisas boas, a gente tem que sempre lembrar das coisas boas, porque notícia ruim não falta, né, gente? Então, vamos falar alguma coisa, terminar com realmente, né? Então, Dr. Wilson, eu gostaria de agradecer sua presença e gostaria de, né, deixar aí o fechamento com você, agradecer mesmo, porque acho que ficou bem claro para o pessoal, a gente respondeu as dúvidas aí, claro. Se alguém está vendo esse vídeo depois, né, tiver alguma necessidade, responder alguma dúvida, pode enviar pelos nossos canais de comunicação que a gente depois envia a resposta para vocês, tá? Gostaria de agradecer a todos aí pela plateia, pela assistência e lembrar que semana que vem nós vamos estar aqui de novo, né, na quarta-feira, mesmo horário, com um tema interessante aí de educação em saúde. Eu acho que essa é uma missão que nós temos que fortalecer aqui no hospital e agradeço, Wilson, pela presença. Muito obrigado. Eu que agradeço aos amigos que acompanharam, a você, ao Fabrício e a Yara que tornaram isso possível. E eu só vou aproveitar responder aos pacientes, né? Que tem sempre aquela pergunta: Wilson, quando vai operar 100%? Infelizmente, ninguém tem essa resposta. Mas o que eu posso garantir a todos os que estão ansiosos por suas cirurgias é que a gente vai, com segurança, cada vez mais chamando os pacientes, retomando o dia a dia, e uma hora isso vai resolver. Não é possível. E aí a gente vai voltar no ritmo normal. Lembrando, a gente gosta de operar. É isso aí. Obrigado. Obrigado. Gente, obrigado. Até semana que vem. Boa noite. Obrigado.